Olá, eu sou a Samantha Mauren e bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia em um ano. Hoje é o nosso 151º dia e vamos ler 1 Reis capítulo 7 e 8 e 2 Coríntios capítulo 2. A versão da Bíblia é Revista e Atualizada da editora SBB. 1 Reis, capítulo 7. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre colunas. Havia janelas em 3 ordens e janela oposta à janela em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas e janela oposta à janela em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas, de 50 côvados de comprimento e 30 de largura. E havia um pórtico de colunas defronte dele, um baldaquino. Também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro, desde o soalho até ao teto. A sua casa, em que moraria, fê-la noutro pátio, atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta, também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas estas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, serradas para o lado de dentro e para o de fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas, e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento, e de ciência para fazer toda obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Formou 2 colunas de bronze, a altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto das colunas. De 5 côvados era a altura de cada um deles. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de cadeia para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede, para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram de obra de lírios, como na sala do trono, e de 4 côvados. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras em redor, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e, tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. No alto das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez também o mar de fundição, redondo, de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda, em redor, havia colossíntidas, 10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois,
3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos e a sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava 2.000 batos. Fez também de bronze 10 suportes, cada um media 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura, e eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo, dos leões e dos bois, havia festões pendentes. Tinha cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia festões. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição que media 1 côvado de altura. A boca era redonda como a obra de um pedestal e tinha o diâmetro de 1 côvado e meio. Também nela havia entalhes e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis e os eixos das rodas formavam uma peça com o suporte. Cada roda era de 1 côvado e meio de altura. As rodas eram como as de um carro, 6 eixos, suas cambas, seus raios e seus cubos. Todos eram fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de meio côvado de altura. Também, no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma peça só com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Deste modo fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam 40 batos, e cada uma era de 4 côvados. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita da casa e 5 à esquerda. Porém o mar pôs ao lado direito da casa para o lado sudeste. Depois fez Irão os caldeirões e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam ao alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o mar com os 12 bois por baixo, os caldeirões, as pás, as bacias e todos estes utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras, também de ouro. Também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, para o Santo dos Santos, e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor.